Então, irmãos, nós hoje, esta manhã, vamos estar refletindo o que diz a palavra de Deus a respeito de uma atitude, a respeito de uma decisão que eu e você temos que tomar mediante a um compromisso que assumimos diante do Senhor, diante de Deus e diante dos homens. E esse compromisso, essa atitude, essa ação que eu e você tomamos, está relacionado ao amor. E o tema dessa mensagem de hoje, que nós cremos, entendemos dessa maneira, né, que não sou eu que escolho, não é o pastor Luiz Faustino, é o Espírito Santo que, pela misericórdia do Senhor, vai trazer sempre uma palavra, uma mensagem, seja através da mensagem aqui do culto, seja através da escola dominical. Tudo que acontece na casa do Senhor, na casa de oração, entendemos que sempre será dirigido pelo Espírito Santo, amém? Temos que crer e entender dessa forma. E sempre Deus vai encontrar meios, maneiras pelas quais Ele quer falar conosco, quer edificar a sua igreja, quer fortalecer a nossa fé. Às vezes nós temos que ser chacoalhados por alguma necessidade que a igreja tem, que está apresentando. E durante esses dias, nós temos ouvido muito a respeito da necessidade do despertar do amor de Deus em nós, na sua igreja, no seu povo. E esse tema, que hoje será compartilhado através da palavra do Senhor, é que até que Ele venha, até que o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele retorne, venha nos buscar, nós vamos colocar em prática o amor que Cristo nos ensinou. Amém? Nós precisamos colocar em prática o amor que Cristo nos ensinou. Isso é uma urgência. E essa imagem que os irmãos colocaram aí no projetor, o que traz a você essa imagem como memória de uma passagem bíblica? Quem seria essa pessoa que está ali no chão e quem é aquela pessoa que está auxiliando esse alguém que está ferido, machucado? Que passagem é essa? Muito bem, amém, glória a Deus, olha aí. O bom samaritano, parabéns, hein? Parabéns ao professor da escola dominical e os pais dessa criança, né, também que tem instruído. O bom samaritano, é isso mesmo. Mas por que quando se fala de amor, e pelo tema que estaremos abordando nessa manhã, que está em Efésios, logo mais vamos fazer a leitura, né, de Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, o que tem a ver o bom samaritano? Quando nós olhamos para a história dessa passagem, dessa parábola, que Jesus Cristo, então, Ele mesmo anunciou, isso traz, assim como trouxe para aqueles homens, né, para os fariseus, uma afronta, porque ali alguém questionou, né, o que ele deveria fazer para realmente demonstrar o seu amor para com Deus, demonstrar que ele conhecia as leis, que ele vivia essas leis. Foi quando Jesus então trouxe esse desafio. E, de acordo com essa parábola, fala que certo homem estava então caminhando e foi atacado por marginais, na época já tinha, né? Por marginais, por ladrões. Então, esse homem, quase que sem vida, foi jogado à beira da estrada. E aquele homem, então, ficou à mercê do perigo, da morte. Foi ferido. E duas pessoas passaram próximas dele. Mas aquele homem, então,
não foi socorrido. Nem por alguém que conhecia as leis, ou a palavra de Deus, e nem por aquele que se dizia levita do Senhor. E como pode isso? Pessoas que conheciam as leis, uma pessoa que sabia como adorar a Deus, como servir a Deus, não se sentiram tocadas, não se sentiram ali comovidas por tal situação? Por que aqueles homens, então, não se compadeceram? E essa passagem, a igreja já muito bem conhece, né, que está em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 31, disse assim, para melhor compreensão, né? Versículo 30. Lucas capítulo 10, versículo 30 em diante, nos diz assim. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, ou de ladrões, em algumas versões, né? Os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Ou seja, fingiu que não estivesse vendo, né? Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, ou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Aí então Jesus fez uma pergunta, que quem sabe seja essa pergunta para mim e para você essa manhã. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual desses foi o mais próximo? Respondeu então o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então, respondeu Jesus, né? Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, soberano Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua bondade, que mais uma vez se manifesta em nossas vidas, nesse dia de hoje, onde o Senhor nos concede a graça de podermos ter um dia de vida, podermos respirar, podermos andar, falar, enxergar, ouvir, podemos ter o nosso café da manhã, podemos ter a nossa refeição do dia. Ó Deus, porque tantas pessoas neste mundo, em nosso país, em nossa cidade, quem sabe até em nosso bairro, pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, não têm como se abrigar deste frio intenso, pessoas que não estão, ó Deus, com a sua saúde plena, pessoas que mesmo tendo onde se abrigar, onde ter um acolhimento, onde ter um alimento, mas existem pessoas também que estão carentes de amor, de afeto, pessoas que estão, ó Deus, carentes da liberdade espiritual e tantas outras necessidades que a humanidade ainda enfrenta. Ó Deus, nós clamamos por elas, intercedemos por elas, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor concede a cada um de nós a oportunidade de sermos usados pelo Senhor, para que se cumpra a sua vontade na vida deles. Por isso, ó Deus, nos perdoa por nossas negligências, porque muitas vezes
O Senhor até nos proporcionou a oportunidade de sermos usados, de sermos instrumentos em suas mãos para ajudar aqueles que necessitam. E nós fizemos como aquele levita ou como aquele fariseu, passamos de largo, não olhamos, desprezamos aquele necessitado. Por isso, ó Pai, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Deus, as nossas negligências. E que sendo da sua vontade, ó Pai, que o Senhor venha derramar amor sobre nós. O teu amor, que é genuíno, que é verdadeiro, que é completo e é perfeito. Um amor que excede todo entendimento. Um amor que vai além da nossa compreensão, nossa capacidade, nossa condição humana de entender. Onde nós, assim, seremos capazes, de fato, colocarmos em prática o seu amor, como o Senhor nos ensinou. Ó Deus, clamamos ao Senhor, que não somente sobre esta igreja, sobre a Igreja Batista Bíblica do Boa Vista, mas todas as igrejas, ó Deus, que se chamam pelo seu nome, que clamam pelo Senhor, que conhecem a tua verdade e que pregam a tua palavra como verdade, ó Deus, que nós como igreja, espalhada nos 4 cantos dessa terra, venhamos fazer a diferença nessa geração. Venhamos, ó Deus, impactar na vida das pessoas aí fora neste mundo, que estão clamando por socorro. Preciso, ó Deus, conhecer o teu amor. E somente através de nós, como teus filhos, teus servos, essa graça pode ser também alcançada. Assim, ó Deus, nós clamamos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que essa oração seja a nossa oração de sinceridade, coração. Porque humanamente, irmãos, nós somos incapazes de amar alguém. Nós somos incapazes de se importar com o outro. Muitas vezes, humanamente, até somos incapazes de nos se importar com quem está ao nosso redor, com quem nós convivemos, com a esposa, ou com o marido, ou com o pai, ou com mãe, ou com o filho, que dirá com outras pessoas aí fora. E somente através do amor de Deus é que seremos capazes de sermos usados por Ele, de sermos conduzidos através do seu Santo Espírito, quando nós decidimos, eu quero seguir os passos de Cristo. Eu quero ser parecido com Deus. Eu quero ser imitador de Deus, através da pessoa de Jesus. E é o que está lá na leitura que nós fizemos. Nós acabamos de ler a respeito dessa parábola, e que com certeza trouxe para aquele homem que fez a pergunta no início, da leitura de Lucas capítulo 10, no verso 39, vamos ler um pouquinho mais adiante o contexto, para melhor compreensão. Lucas capítulo 10, versículo 25, diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então o propósito desse homem aqui, a princípio, não era aprender com Jesus. Ele queria intimidar Jesus, ele queria testar o conhecimento de Jesus, porque ele não sabia ainda quem era Jesus. Era um homem cego espiritualmente, era apenas um religioso. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Jesus, conhecendo o coração do homem, fez essa pergunta a ele. Então ele disse assim, respondeu aquele homem, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus respondeu no verso 28, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Porque eu amo a Deus. Em outras palavras, ele quis dizer isso. Não, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Mas quem vai ser o meu próximo? Foi quando então Jesus explanou aí essa parábola do bom samaritano.
Ainda há pouco nós cantamos uma canção muito linda, que fala a respeito do nosso amor para com Deus. Como nós amamos a Ele, reconhecemos esse grande amor que Ele teve para conosco, de nos resgatar, de nos dar uma nova vida. Mas cantamos inclusive aleluia, né? Várias vezes. E o que quer dizer aleluia? Os irmãos já estudaram, já pesquisaram o que significa a palavra aleluia. É bom que hoje você pode ter todas as pesquisas na palma da mão, né? Eu acabei pesquisando agora há pouco aqui, para lembrar o que significa aleluia. Aleluia significa louvem a Deus, Javé, ou adorem Deus, Javé. Então, quando eu e você anunciamos a palavra aleluia, nós estamos apresentando o louvor a Deus, o louvor a Javé, ou adorando a Deus, Javé. É um termo de origem hebraica, formado pela junção de aleluia, que significa louvar, mais Iá, que significa Deus, Javé. Agora, quando eu digo aleluia, quando eu canto aleluia, eu estou apresentando a minha adoração a Deus. E como é que eu posso adorar a Deus? Somente através da minha voz? Isso é suficiente? Somente eu dizer glórias a Deus, aleluia? Será que isso é o suficiente para demonstrar que realmente eu amo a Deus? O que os irmãos acham? Sim ou não? Não, né? Muito mais do que palavras, muito mais do que canções, e que isso é uma maneira como nós expressamos a nossa gratidão a Deus, as nossas atitudes. E é isso que Jesus quis ensinar aquele fariseu, que queria então encontrar uma falha ali nos ensinamentos do Senhor, achava que tinha um conhecimento absoluto das leis e que por isso ele poderia envergonhar Cristo, quando colocou à prova o entendimento, o conhecimento do Senhor. Porque aquele homem era cego espiritualmente, era apenas um homem religioso. E quantas de nossas igrejas estão cheias de pessoas religiosas? Ao ponto de muitas vezes nós, com a religiosidade, questionamos e criticamos até outros. Quantas vezes nós questionamos as atitudes, as ações, as maneiras como outras igrejas pregam, ensinam, mas esquecemos que nós temos falhas, que nós temos defeitos, que nós estamos errando em muitos pontos, onde que às vezes estas denominações, e eu não vou citar nomes aqui porque isso é antiético, e estamos estudando inclusive sobre isso na ética cristã, mas às vezes nós questionamos tantas atitudes de outras denominações, de outras igrejas, e esquecemos que nós temos falhado em muitos casos, em muitos pontos, né? E estávamos conversando esses dias com as irmãs que participam da Caravana da Fé. Temos aqui a irmã Enedi, né? A irmã Leia, a irmã Elisete também faz parte da Caravana da Fé, né, irmã? E nessa semana nós tivemos aí a Caravana da Fé e realmente foi colocada à prova a nossa fé nessa caravana dessa semana. E glória a Deus por isso, que Ele sempre supre e nos ensina, né? Supre nossa necessidade e nos ensina qual o propósito em tudo. E uma das irmãs que estava conosco na caravana comentou a respeito disso, a respeito do lado social da igreja, que é algo primordial. A igreja não existe somente para ensinar o evangelho, para pregar a palavra, mas assim como Jesus nos ensinou, e está de acordo com o nosso tema, não somente ensinar a palavra, não somente cuidar da vida espiritual das pessoas, mas principalmente cuidar das suas necessidades sociais. Lembra quando houve a multiplicação dos pães? Quantas pessoas tinham ali? 2 famílias, 3 famílias? Só de homens eram 5.000, é isso? Então nós não temos uma ideia exata do número de pessoas, mas sabemos que eram muitas pessoas. Era isso mesmo, pastor? 5.000 homens?
Mas qual era a atitude dos apóstolos? Qual foi a atitude deles? Manda eles embora. Despede-as, né? Nós não vamos dar conta. Esse povo tem que procurar dar o jeito deles. Em outras palavras, né? Não tem comida para todo mundo. Para nós pode até ter aqui, né? Pelo menos para nós 12 aqui a gente dá um jeitinho, né? Tem um peixinho aí, né? Tem um tambaqui que dá para a gente dividir entre nós em 12 partes. Mas para essa multidão não vai ter o suficiente. E qual foi a atitude de Jesus? Concordou com eles? Realmente, vocês estão certos. Não, os surpreendeu. O que nós temos? O que vocês têm aí? Tragam, vamos agradecer. E depois que Jesus agradeceu, houve um milagre, a multiplicação. Porque Jesus se compadeceu da multidão. Porque ele viu a sua necessidade. E isso é o ensino. Isso é aprendermos com Jesus. Olharmos não somente para as necessidades espirituais das pessoas, mas as suas necessidades sociais. Amém, igreja? E ontem nós fomos desafiados, inclusive, a colocar isso em prática, né, irmã Anita? Glória a Deus, que sempre Deus, né, usa alguém dentre nós para nos dar uma chacoalhada, nos alertar. Vocês já se alimentaram espiritualmente, né? Vocês tiveram um momento de lazer aí maravilhoso, de comunhão entre casais e como igreja, mas existem pessoas lá fora que estão sem acolhimento, que estão passando frio, estão passando fome. E o Espírito Santo tocou no coração das irmãs e tomaram essa atitude. E nós fomos ontem, depois aqui do evento tão maravilhoso de casais, nós levamos algumas marmitas, né, que ainda tínhamos bastante sopa, inclusive estava uma delícia. Perdeu quem não veio, mas que Deus nos concedeu outra oportunidade, né? Mas foi uma bênção. E aí então estivemos lá, saímos catando. Estávamos eu com a minha esposa, né, o irmão Walter, a irmã Olímpia e a nossa filhinha, né, a Samanta. Saímos catando. Devido ao frio, irmãos, as pessoas quase não vimos ninguém na rua. Os moradores de rua não estavam nem conseguindo passar a noite na rua por causa do frio. E quando já estávamos desistindo já da missão, né, de repente, vamos dobrar ali na esquina, mesmo em meio ao medo, né, meio ao suspense, o que será que nos espera, né? Mas confiando em Deus, fomos lá e encontramos 2 homens, moradores de rua, que estavam famintos. Eles falaram isso. Olha, foi Deus quem enviou vocês. Palavra deles. Certo, irmão Walter? Bem na hora. Vocês chegaram bem na hora. Foi Deus quem enviou vocês. Estávamos esperando, não sabíamos mais o que fazer. E nós vimos no semblante daqueles homens o desespero de fome, né? Só quem passou por isso sabe o que é ter fome. E como Deus é bom, né, meu irmão? Porque se dependêssemos de nós tínhamos ido para casa. Porque já era tarde da noite, estaríamos já no nosso edredom, nossa pele de carneiro, né? Oh, coisa boa é pele de carneiro, né? Não é não, irmã Elisete? Irmã Elisete que acho que está mais encolhida aí, deve estar esperando chegar em casa para pegar pele de carneiro. Como é bom, mas só Deus para colocar em nós o amor dele para nos importar com outros. Pessoas que nem conhecíamos, mas Deus conhece. E para a glória de Deus, não digo isso para a glória da igreja, para a glória dos irmãos, não, para a glória de Deus, irmãos. Amém? Para a glória de Deus. Nós temos sempre oportunidades concedidas pelo Senhor para colocar em prática o seu grande amor. Sabemos que o amor verdadeiro é demonstrado em atos do nosso dia a dia. Assim como uma pessoa que ama a outro vai desejar passar mais tempo com ela e agradá-la. Alguém que ama a Deus
vai ter vontade de se aproximar dele e fazer o que ele deseja. Vamos então para a leitura principal em Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. O que é que nos diz? Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. Nos diz assim, irmãos: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém, irmãos? Não tem maior exemplo de amor do que esse: dar a sua vida por outro, e esse outro sem merecer. Eu e você não somos merecedores do amor de Deus. Nada do que viemos fazer, mesmo que venhamos distribuir todos os nossos bens, como diz lá em 1 Coríntios 13, versículo 3, ainda que eu venha distribuir todos os meus bens e riqueza, distribuir sopa em toda a comunidade aqui do bairro Boa Vista, ainda que venhamos distribuir vestimentas, né, para aquecer as pessoas que moram nas ruas, mas se eu não tiver amor, tudo isso é em vão, tudo isso é inútil, porque o amor é que nos move, e não é um amor que vem de nós, é o amor que vem de Deus, amém? É o amor de Deus, e é um amor que nos constrange. A Bíblia fala de algumas ações que representam o amor a Deus. Nós entendemos que o próprio texto em que Jesus fala a respeito dos mandamentos, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e depois ao próximo como a nós mesmos, é um desafio para nós. Mas temos que todos os dias lutar para vencer esse desafio. E amar a Deus é isto, irmãos. Não é somente eu dizer, através dos louvores, da adoração, que eu amo a Deus. É eu apresentar a Deus, através da minha atitude, das minhas ações, como eu amo a Deus. E quem tem que ver isso? As pessoas que me cercam, a começar pela minha família, a minha esposa, os meus filhos. Eles têm que perceber em mim que realmente eu amo a Deus. E a minha obediência a Deus faz parte da minha atitude de demonstrar que eu o amo quando eu obedeço os seus mandamentos, quando eu obedeço aos seus ensinos, quando eu sigo os seus passos, quando eu me torno, como diz em Efésios, imitador de Deus. E como eu posso imitar a Deus? Olhando para Cristo. Cristo é o próprio Deus. E Ele nos deixou exemplos a serem seguidos. Seguir o que Cristo ensina é uma forma clara de demonstrar o seu amor a Deus. Para isso, nós temos que manter uma rotina diária de contato com Ele, através da leitura da palavra de Deus, através da oração, confessando os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Hoje, na escola dominical, falamos sobre isso, né? Foi muito boa também, muito edificante a nossa escola dominical, hoje tendo o nosso professor Gaston, que continuando a falar a respeito da ética cristã, e tocou-se também no assunto sobre a ação quando nós temos uma nova vida em Cristo, o velho homem é sepultado, passamos então a ter uma nova visão, uma nova mentalidade, uma nova maneira de agir, de tratar e de reagir em meio às circunstâncias, às situações. E aqui um dos nossos irmãos que estava conosco na IBD, ele confessou um dos grandes desafios que ele tem, de ser manso e de ser longânimo, quanto ao trânsito, quanto ao seu trabalho, né, como ele exercia como motorista. E de fato é um desafio para nós, irmãos. Talvez para nós como motoristas seja esse o desafio, talvez para você como dona de casa
o desafio seja ser longânima, ser mansa com seus filhos, com seu marido, com seus vizinhos. A você que é filho, talvez seja difícil, tenha sido desafiador você ser longânimo, ser manso com seus pais. Quando seu pai ou sua mãe diz não, aí você, mas eu quero sim, eu quero, eu preciso, eu necessito, e aí você não aceita um não. Então, quais são as dificuldades, quais são os desafios que você tem vivido? Para demonstrar realmente que você quer ser imitador de Deus, quer seguir o espaço de Cristo. E, através da palavra de Deus, em Mateus, capítulo 22, vamos ver o que nos diz, o que nos ensina sobre essa condição que eu e você temos que viver e agir e tomar essa atitude para a glória de Deus, entendendo que assim temos muito mais a ganhar do que perder quando nós seguimos seus passos. Mateus capítulo 22, versículo 36 em diante. Nos diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, primeiro e maior mandamento. Vamos parar por aqui. Amar a Deus com toda a nossa força, em algumas versões aí diz assim, né? Com toda a nossa alma, todo o entendimento. Eu comentei com a minha esposa um tempo atrás, a gente sempre conversa a respeito, né? Já pensando no futuro dos nossos filhos, sobre relacionamentos. E uma coisa que nós temos ensinado a eles, que nós aprendemos, é que um homem ou uma mulher, eles só vão ser fiéis ao seu cônjuge se ele for fiel a Deus. Os nossos filhos, eles só vão ser fiéis a nós, como seus pais, se eles forem fiéis a Deus. Nós, como pais, só vamos ser fiéis aos nossos filhos, à nossa família, e ontem foi comentado sobre isso no encontro de casais. Só vamos conseguir colocar em prática a fidelidade ao nosso próximo, à nossa família, ao nosso cônjuge, nossos pais, à nossa igreja, nosso pastor, se nós formos fiéis a Deus. E aí nós comentamos com nossos filhos: continue orando a Deus, para que Deus mostre quem vai ser a pessoa com quem você vai se relacionar e vai viver. Mas olhe para essa pessoa e perceba que se ela é fiel a Deus, se ela ama a Deus, ela vai aprender a amar você. Ela vai respeitar você, vai honrar você. Mas se essa pessoa não ama a Deus, não honra a Deus, ela não vai amar você. Ela não vai lhe respeitar. Porque a prioridade na vida de qualquer ser humano é esta: primeiramente, amar a Deus. Só que isso é uma decisão, é uma escolha. Eu tenho que escolher amar a Deus. Se eu escolho amar a Deus, eu vou entender o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer ou não. Se eu amo a Deus, eu não vou querer fazer algo que vá desagradá-lo, que vá entristecê-lo, que vá afastá-lo de mim. Porque as minhas atitudes, o pecado, nos afasta de Deus. Foi o que aconteceu com Adão. Adão, o primeiro homem, ele tinha uma total liberdade para com o Pai, para com Deus. Amizade perfeita. Companheirismo maravilhoso, que foi perdido por causa da sua desobediência, por causa do pecado. E é o que tem acontecido hoje com a humanidade. As pessoas decidiram não mais buscar a Deus,
não mais deixar Deus fazer parte de sua vida. Ontem, de acordo com as estatísticas, né, que o pastor nos apresentou, quantos casamentos no meio cristão têm sido dilacerados, quebrados? E é um número assustador. Algo que é muito comum no mundo secular, no meio de pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, que não conhecem a Deus. Mas no meio do povo de Deus, isso não pode ser algo normal. Não pode ser algo comum. O que está faltando? Onde estamos errando? Será que de fato nós entendemos o que é amar a Deus? Como devemos apresentar esse amor a Deus? Porque se nós amamos a Deus, nós obedecemos a sua palavra. Nós buscamos essa intimidade com Ele diária. E jamais vamos querer decepcioná-lo. Então, que eu e você viemos buscar essa intimidade com o Senhor todos os dias. Quem sabe você que está aqui essa manhã, ou nos assistindo, tem deixado o amor de Deus esfriar em sua vida. Você não sente mais ânimo de chegar até a igreja, vem arrastado. Dia de frio, então, maior desafio ainda, hein? Você não tem ânimo para orar. Os louvores não fazem muito mais sentido. São canções que para você não tem muita significância. Mas será que o problema está na canção? Será que o problema está na palavra? Será que o problema está no pastor? Será que o problema está na igreja? Será que o problema está em Deus? Não. E às vezes tem pessoas que, quando se sentem assim, elas mudam de lugar, mudam de igreja, mudam de comunidade, mudam de bairros, mudam de país, e o problema continua com ela. Porque o problema não estava na igreja, o problema não estava na pregação, o problema não estava na sua cidade, no seu estado, no seu país. Estava com ela. E só vai ser resolvido esse problema quando ela confessar a Cristo. Quando ela abrir o seu coração. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, tome essa decisão. Não espere, você que é jovem, não espere chegar numa idade. Não, eu ainda sou muito jovem, eu vou curtir a minha vida, né? Vou curtir a minha mocidade. Tenho muita coisa a viver, a conhecer. Eu quero conhecer o mundo. Você já ouviu alguém dizer isso? Essa expressão? Eu quero conhecer o mundo. Mas saiba de uma coisa: o mundo é mau. O mundo é cruel. O mundo jaz do maligno, diz a palavra do Senhor. E então, tudo isso é ilusão. Tudo isso é vaidade, como diz em Eclesiastes. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia o teu coração na tua juventude, diz Eclesiastes 12. Lembra-te, porém, que de tudo Deus te trará juízo. Então você que é jovem, não cometa os erros que nós cometemos. Eu falo por mim, que vim tomar uma decisão séria diante do Senhor, já depois dos meus 22 anos, que poderia ter vivido muito mais e melhor experiências com o Senhor na minha juventude ainda. E eu glorifico a Deus porque Ele teve misericórdia da minha vida e me resgatou, me deu uma nova chance, para a glória dEle. Então, aproveite esse momento, aprenda a amar a Deus, aprendamos a amar a Deus verdadeiramente, seguindo o exemplo na prática. Está lá em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 13. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, nos diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E aí no verso 14 ainda diz o próprio Senhor Jesus:
vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então, se nós queremos realmente ser chamados de amigo do Senhor, temos que obedecer aos seus ensinos. Porque Ele nos demonstrou na prática o que é realmente amar, quando entregou a sua vida por nós. Amém? A segunda condição, além de nós amarmos a Deus de todo o coração, agora aprendemos a amar o próximo. Você vê que nós temos que seguir essa sequência. Só vamos aprender a amar ao próximo se nós amamos a Deus. Como agora nós aprendemos a amar a Deus, aí sim vamos aprender a amar ao próximo, cumprindo o seu querer, a sua vontade. A começar ajudando aos nossos da fé, ajudando aqueles que necessitam. Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Lucas 6,38 nos diz assim: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Como tem sido a sua atitude quando Deus coloca à prova a sua ação de fazer o bem às pessoas ao seu redor? Ou você só faz o bem àqueles que lhe tratam bem? Será que é assim que o Senhor nos ensinou? Será que é assim que agradamos o coração de Deus? Sabe, irmão, nós temos aprendido que quanto mais abençoamos, mais somos abençoados, amém? Você já percebeu isso na sua vida? Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Isso é algo natural. E é isso que Deus espera de nós. Durante a semana, a nossa igreja está tendo aí um desafio de levantarmos cestas básicas, não é isso, pastor? Estamos com um grande desafio aí. A irmã Vilma faz parte desse ministério, que tem sido uma bênção, né? Louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Vilma. Ela não está aqui hoje, mas com certeza está nos acompanhando aí através da transmissão online. Temos também a irmã Enedi, agora que faz parte, né, desse ministério, desse desafio. Que Deus abençoe também a irmã, né, a sua família. A irmã Vera, durante muito tempo, esteve aí à frente junto com a irmã Vilma nessa atividade. E a irmã Vilma comentou conosco que tem sido muito desafiador fechar essa meta. E quem sabe, irmãos, muitos de nós ainda não entendemos qual é o nosso papel aqui nessa terra. Qual é o papel aqui nosso nessa igreja? Qual é o papel nosso aqui nessa comunidade, nesse bairro? Porque não basta nós abrirmos essas portas para estarmos glorificando a Deus, para estudarmos a sua palavra. Porque nem sempre as pessoas que estão aí fora vão entrar na igreja por causa disso. Porque tem pessoas aí fora que não querem saber o que está escrito na palavra de Deus. Eles não têm ainda esse entendimento dessa necessidade. Porque a sua maior necessidade ainda, mesmo que nós saibamos que a sua necessidade primordial espiritual, eles estão preocupados com a sua necessidade física, sua necessidade social. Então, muitas vezes nós somos negligentes, porque Deus coloca oportunidades para nós sermos usados e abençoarmos outras vidas, e escondemos a nossa mão, colocamos a mão no bolso, mas deixamos ela ali guardadinha. Não temos nem sequer coragem de tirar do bolso. Se nós não podemos ir, vamos ajudar, vamos apoiar, vamos não somente orar, nós temos que orar e agir. A oração é a junção de duas condições, de duas atitudes: orar e agir. Oração. Então, qual tem sido a nossa ação?
E foi preocupante quando a irmã comentou que pouquíssimas pessoas têm ajudado, pouquíssimas pessoas têm se envolvido com a ação social na igreja. Mas quem sabe, nós, eu me incluo também, ainda não temos compreendido de fato como podemos glorificar a Deus, como precisamos glorificar a Deus. E uma das maneiras que nós podemos e devemos glorificar a Deus é através das nossas ações. Amém? Sendo colocadas em prática. E para finalizar, Tiago capítulo 2, versículos 14 a 17. Tiago capítulo 2, verso 14 a 17. Nos diz assim, Tiago 2, verso 14 a 17. Tem como título Fé e Obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. É simples assim. Paulo foi muito objetivo aqui, muito direto. Assim também, no verso 17, né? A fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou seja, não é a fé que nos salva, é Cristo Jesus quem nos salvou, amém? É Cristo Jesus. Porém, essas obras testificam a nossa fé. O que nós fazemos é pela fé. O pastor mesmo disse quantas vezes essa igreja foi desafiada pela reforma dessa igreja. O caixa da igreja estava abarrotado de dinheiro, não é isso, pastor? Estava sobrando, transbordando dinheiro. Não, pastor? Não tinha dinheiro. Mas pela fé, a igreja se movimentou. E para a glória de Deus, temos hoje um tempo confortável. Amém, igreja? Para a glória de Deus. Pela fé, foi colocado no coração do nosso pastor o desafio de melhorarmos a fachada da igreja, pensando na segurança, pensando na facilidade. E mais uma vez o caixa estava cheio. Não? Pela fé, para a glória de Deus, foi alcançado. Amém, pastor? E Deus usou até pessoas que nem eram membros da igreja. Vocês sabiam disso? É verdade, não é, pastor? Deus usou pessoas que nem eram membros da igreja para nos ajudar a concluir esse projeto que é de Deus. Não é do pastor Luiz Faustino, da irmã Anitta ou do nosso presidente da igreja Brian. É de Deus. Então, o que Deus espera de nós é atitude de fé. E pela fé vamos alcançar todos os objetivos que Deus tem colocado em nossas vidas, todos os projetos e planos que Deus tem para essa igreja, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa vida, para mim e para você. E que assim Deus seja glorificado através de nossas ações, porque nós aprendemos de fato como é amar a Deus e como podemos amar ao próximo. Amém, irmãos?